Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso. Sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido. Se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei como o texto diz que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele. Em nome de Jesus. Olá, queridos. Graça e paz da parte de Jesus. Quero desejar a você uma excelente noite de quarta-feira e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Temos estudado no Evangelho de Mateus a oração do Pai Nosso. Temos pensado sobre os princípios do reino dos céus a partir desta oração. Hoje iremos compartilhar mais um princípio. E nesse momento vamos falar sobre o princípio do governo de Deus. Mas vamos lá, vamos para a leitura bíblica. Me acompanhe aí na sua casa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Diz assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nós compartilharmos mais um princípio do reino de Deus a partir da oração do Pai Nosso, quero te convidar a orar comigo, a você se colocar diante de Deus, abrir o seu coração, deixar mesmo Deus alargar o nosso entendimento, e Ele mesmo pode sim desvendar os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar as maravilhas da sua lei. Vamos orar? Aí na sua casa, com o coração aberto, contrito, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, ela não nos deixa andarmos às cegas aqui na terra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e ela sempre nos orienta,
E a minha oração é que o Senhor possa falar conosco profundamente nesta noite. Que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa encontrar no coração de cada um de nós, ó Deus, mais do que um destino certo, mas que seja feita uma obra extraordinária no coração, no meu, no coração de cada um dos meus irmãos. Fale conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos compartilhado vários princípios espirituais nessa narrativa da oração do Pai Nosso. A premissa básica que temos trabalhado é que, mais do que simplesmente tentar ensinar pessoas a orarem, Cristo queria, na verdade, passar os princípios do seu reino a partir da prática da oração. Até porque, como já tem afirmado insistentemente, ele destina essa palavra a pessoas que já oravam. Eram judeus, inclusive boa parte deles religiosos, que oravam nas esquinas, nas sinagogas, oravam de forma repetitiva. Ele até vai fazer uma reprimenda ao modo como se orava. E aí ele convida a um tipo de oração em que ele se coloca como pai e cria uma relação de aproximação, de intimidade. Ele começa a falar dos valores do seu reino a partir do momento em que ele ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, mais do que nos ensinar a orar, esta oração tem como base fundamental apontar os valores do reino dos céus. E nós já compartilhamos alguns desses princípios. Dentre eles, falamos sobre o princípio da devoção, o princípio da paternidade. Falamos também sobre o princípio da eternidade. No último momento, conversamos sobre o princípio da honra. E hoje quero falar sobre o princípio do governo. E eu quero então frisar um dos versículos que é a base para a nossa reflexão de hoje. Aliás, um fragmento dessa narrativa que está escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu leio essa fração da palavra, isso me chama atenção para muitas coisas. Mas é interessante observar aqui que o texto está falando sobre governo, sobre liderança, sobre o exercício da soberania de Deus a respeito da nossa vida, família, ministério e tudo mais que nos envolve. Venha o teu reino. Mas é interessante que este reino também nos convida a uma segunda demanda, para que a vontade dele seja feita, não a nossa. Diz aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus jamais poderá ser um reino sobre a sua vida, o governo de Deus jamais será um governo sobre a sua vida, até o momento em que você, às vezes eu e você, venhamos a entender que o nosso ego inflado deve dar lugar ao senhorio de Cristo, os nossos achismos pessoais devem dar lugar à opinião eterna de Deus, os nossos pontos de vista devem dar lugar ao ponto de vista da fé. Começamos a alterar completamente a ordem das coisas, de modo que não mais eu, não mais você, mas a Cristo damos glória. E Ele então assume o lugar que Ele sempre deveria ter ocupado ao longo da história no coração humano, que é o lugar da soberania. Ele é Deus. E nesse momento, olhando para esse fragmento, eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse princípio, que é o princípio do governo. No entanto, quero pensar em outras coisas antes disto. O reino de Deus funciona dentro de uma lógica, e esta lógica do reino de Deus ou do reino dos céus, ela tem por clareza a ideia de uma figura de autoridade sobre o qual todo este reino, ou sobre a qual todo este reino vai girar. Não tem como falar de um reino sem falar de um rei. Não tem como falar de um reino sem falar sobre a figura de autoridade neste reino. Então, antes de pensarmos no princípio específico, que é o princípio aqui do governo, eu quero pensar com vocês sobre esta figura de autoridade que aparece, que nesse caso aparece na figura do Pai. O Pai, diz a palavra, que estás nos céus. Num dado momento eu disse no princípio da paternidade que essa figura paterna vem para aproximar. Essa ideia de um Deus de longe agora é colocada novamente como sendo uma ideia equivocada, e a ideia que deve prevalecer é a ideia de um Deus que sempre desejou ser um Deus de perto, um Deus de aproximação. Por isso a figura de um pai aparece nessa oração. Mas não é um pai qualquer, é um pai que tem uma origem. E essa origem, ela é eterna, ela é celestial, é o Pai Nosso que estás nos céus. Então Deus está estabelecido aqui nessa figura paterna, mas a figura paterna eterna, como sendo um Deus que está numa condição de glória. Quando falávamos sobre o princípio da honra, dizíamos exatamente sobre isto. Um Deus que está acima, um Deus que transcende, um Deus que é sublime, um Deus que é exaltado. Então a visão mais importante para representar a autoridade nesta visão de um Pai eterno
fazendo um paralelo com a ideia de reino. O rei é exatamente a figura ou a visão de um trono. Um trono que jamais esteve vazio, porque Deus nunca deixou de reinar sobre a terra. Desde a fundação do mundo, Ele sempre foi um Deus que reinou, e reinou com poder e com graça, reinou com autoridade e com verdade, um Deus que sempre foi Deus. Eu quero então pensar rapidamente sobre esta visão do trono, fazendo um paralelo entre esse Deus que se mostra como Pai, criando uma aproximação, mas um Deus que se mostra como Rei, revelando a autoridade, soberania. Portanto, esse reino dos céus é um reino de amor, mas um reino de autoridade. E a visão então que aparece agora para mim mais claro é a visão do trono. Eu quero então pensar um pouco com você sobre a visão desse trono de Deus. No Velho Testamento, temos uma passagem bíblica lindíssima, que é revelada ali em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3, e diz assim a palavra: E vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que visão linda, perfeita! No tempo em que Isaías percebe Deus, ele também percebe o trono de Deus. Diz a palavra que ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. É um Deus que está assentado, reinando soberanamente. Um Deus que está atento à história. Lembrando a você que nesse contexto do profeta Isaías, capítulo 1 vai falar de um tempo que as pessoas estavam dispersas da presença de Deus. Ele chega a dizer que até os animais reconheciam os seus donos, mas o seu povo não reconhecia quem ele era. Então fala de um povo que estava frio, indiferente, distante, ausente da dimensão da intimidade. E isso não quer dizer que Deus estava ausente, mas apesar do povo estar numa condição de indiferença, Deus estava atento. E a visão de Isaías demonstra claramente aonde Deus sempre esteve. Um Deus que permanece no trono, um Deus que reina em todo o tempo. E podemos observar, alguns séculos depois, agora registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que diz assim, aliás, o verso 4 primeiro, depois o verso 8, diz assim: Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Olha aí e grife o trono. O versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando a gente observa esses 2 versículos de Apocalipse, capítulo 1, fica claro o lugar de Deus na história. O lugar de Deus na história é o lugar que é representado por um trono, aonde nesse trono está sentado um rei que reina, um rei que tem coroa sobre a sua cabeça, que tem cetro em suas mãos, um rei que tem autoridade em sua boca, um Deus que é Alfa e Ômega, aquele que inicia todas as coisas na história e encerra então todas as coisas. Um Deus que tem autoridade para começar tudo e só Ele dá o ponto final de todas as coisas. É aquele que é o princípio, mas também é o fim. E aí estamos diante de uma verdade: o trono nunca esteve vazio. Você pode pegar qualquer lugar no Velho Testamento ou Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o trono de Deus sempre esteve com um rei assentado, reinando e reinando soberanamente. Bom, observado isto, fica claro para mim e para você que Deus, Ele não está medindo forças com a sua criação, com as suas criaturas, ou mesmo medindo forças com Satanás, porque Ele é rei, Ele reina a despeito de qualquer coisa. Ele é o Criador e Ele é o soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, inclusive sobre potestades, sobre anjos e demônios, um Deus que está elevado sobre todas as coisas. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz assim: E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que coisa linda aqui João revela nesse texto de Apocalipse. Deus falando com João, João trazendo para nós essa revelação, diz que o Senhor Jesus, o Deus do trono, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Aquilo que mais as pessoas temem, a morte e o inferno. Deus, o Senhor soberano, o Deus do trono, aquele que é Alfa e Ômega,
aquele que Isaías observa, aquele que João observa, os dois observam e encontram a mesma resposta, um Deus que está no alto e sublime trono. Esse Deus, ele está reinando e continua reinando, ele tem inclusive as chaves da morte e do inferno. Morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o inferno, ele vence os demônios, ele vence a nossa própria carne, ele vence todas as coisas, porque ele é rei, um rei que reina. E é isso então que o texto tenta nos mostrar, já que ele é o rei que reina, que então esse reino venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, que esse governo de Deus venha sobre nós, porque aonde Deus reina, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, será uma realidade aplicável e eficiente na nossa vida e na nossa jornada. Bom, ainda pensando sobre a ideia do trono, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus o Pai confere a Jesus o seu Filho, o seu único Filho gerado, não algum poder, não alguma autoridade, mas todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que todos irão algum dia se curvar diante dele. No último tempo, no final de toda a história humana, todas as raças, tribos, nações, línguas, etnias irão se curvar e se dobrar, e todos irão declarar uma única verdade: Ele é o Senhor. Para todo sempre Ele é o Senhor. Seja para condenação ou para absolvição, teremos que admitir que Ele é o Deus que reina e reina soberanamente. E quando olhamos para o Deus que agora se faz carne e habita entre nós na pessoa de Jesus, esse Cristo, portanto, é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível agora se faz carne. O Deus transcendente agora torna-se imanente. O Deus que era abstrato na mente humana agora se torna palpável, é possível abraçá-lo, conversar com Ele, ser por Ele tocado, abençoado, salvo, curado. O Deus que agora se faz carne, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. É Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Que coisa linda! Nós entendemos o lugar da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora o Pai vai dizer: o meu Filho tem toda a autoridade, nada do que foi feito sem Ele se fez, tudo fora criado, mas nada que foi criado nos céus e na terra fora criado sem a intervenção de Jesus. As visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, olha o que diz a palavra, tudo foi criado por Ele e para Ele. E mais ainda, é Ele quem sustenta todas as coisas, diz a palavra, é Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Que coisa tremenda! O lugar de Jesus na história. E esse Cristo, que vem como Emanuel, como Deus entre nós, veio para revelar o Pai, porque Ele e o Pai são uma só pessoa, como diz o Evangelho de João. Quem conheceu o Filho, conheceu o Pai. Quem experimentou o Filho, experimentou o Pai. Ele e o Pai são uma só pessoa. E esse Cristo agora torna o Deus invisível num Deus visível, possível de ser agora tocado e por Ele então ser abençoado, salvo, perdoado, curado de uma forma muito mais concreta. E aí quando o texto vem e diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu preciso compreender todo esse espaço bíblico que anuncia o Deus do trono, o Deus soberano, aquele que tem todo o poder. Enfim, começamos a perceber que não é um reino qualquer, é um reino que opera tudo em todos, é um reino que mantém todas as coisas em sua perfeita órbita. O sol cumpre o seu ciclo, a lua também, as marés também, o clima, toda a natureza, a atmosfera, tudo que você puder imaginar que existe na sua mais perfeita órbita, existe porque é Ele quem sustenta todas as coisas. Venha o teu reino, o Deus que reina sobre as galáxias, o Deus que reina sobre os planetas, o Deus que reina sobre o planeta Terra, o Deus que reina sobre as nações desse planeta, o Deus que reina sobre os países, sobre os estados, sobre as famílias. Esse Deus
é um Deus soberano. E eu não posso querer viver no reino de Deus sem que Ele exerça governo sobre mim, minhas vontades, minhas escolhas. Esse fragmento, portanto, da oração do Pai Nosso é um convite ao entendimento e à rendição ao fato de que tudo está sob o governo de Deus. Eu preciso me render a esse Deus. Eu preciso me render ao fato de que tudo está debaixo do governo dEle. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome damos glória. Ou ainda podemos pensar que eu e você venhamos a diminuir e que Ele cresça, que Ele apareça, porque Ele é o Senhor. E eu preciso entender então que nessa oração do Pai Nosso, ao dizer, Senhor, venha o Teu reino, estou dizendo, Senhor, estou sujeito ao Teu governo, estou sujeito à Tua vontade, estou sujeito à Tua soberania, é o Senhor quem manda, a palavra final é Tua, eu até tenho vontades, desejos, opiniões, mas eu sujeito tudo isto ao Senhor, porque tudo subsiste por Tua causa e pelo Teu poder. Por estarmos nos pontos cegos, às vezes, da fé, por meninice espiritual, quando começamos nossa carreira, ou mesmo por sermos humanos e temos algumas lacunas que não foram preenchidas ainda, por vezes interpretamos os fatos de forma equivocada, erroneamente, e atribuímos, por exemplo, algumas derrotas, quando na verdade são vitórias absolutas. Eu diria que por muitas vezes a gente começa a orar, buscar a Deus e pode passar a impressão de que a sua oração não está funcionando, porque o que você esperava não aconteceu, do jeito e na hora que você esperava. Você começa então a achar que a sua fé está fracassando, ou está orando errado, ou Deus não existe, você começa a se equivocar pelas aparentes derrotas. Eu gosto de olhar para a cruz. A cruz é a maior de todas as aparentes derrotas, a maior de todas. Ao mesmo tempo que é a maior de todas as vitórias, porque enquanto o mundo inteiro olhava para aquela cruz e olhava para aquele Cristo crucificado e o tinham como um derrotado, na verdade estava ali a vitória sobre o pecado, ali estava a vitória sobre o mal, sobre Satanás, sobre tudo, porque a morte foi a condição para que eu e você pudéssemos ser perdoados. A grande questão é que ele não fica preso na morte. Ele dá uma resposta à morte no terceiro dia, ele ressuscita e deixa bem claro que ele tem a absoluta ou o absoluto controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Morte ou morte, aonde está o teu aguilhão? Tudo está sob o governo do Senhor. Havia uma aparente derrota. Estou dizendo isso porque a gente ora, Senhor, abra portas de emprego, Deus me ajude aqui nesse relacionamento, Senhor, me socorre aqui nessa enfermidade, e de repente não vem a resposta que você está esperando, e você começa a achar que aquilo é uma derrota. Não é. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Porque se você ama Jesus, descanse seu coração, não tem derrota, e até as aparentes derrotas são na verdade convertidas em grandes vitórias, porque Deus nos faz crescer até nos percalços da vida, nos tombos que tomamos, nos prejuízos, nos erros, nos equívocos. Deus também nos ensina e nos faz crescer. João 19, verso 30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ou ainda Atos 10, 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Temos aqui a expressão está consumado. A cruz, na verdade, a morte de Jesus na cruz faz parte de um grande plano de redenção. Portanto, era uma aparente derrota, não uma derrota de fato. O que Atos 10, 40 registra é a resposta de Deus à morte. A este, ou seja, a Cristo, ressuscitou Deus ao terceiro dia e o fez com que se manifestasse. Portanto, Deus deu resposta por sua soberania, até mesmo a maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. Olhando então para essa realidade, quero compartilhar algo com vocês, para a gente finalizar esse momento. Quando pensamos nessa história toda do trono, do Pai que aproxima, mas de um Pai que também é Rei, que reina, um governo amoroso, mas ao mesmo tempo soberano, um Deus que está no trono e que sobre tudo governa, que tem todo o poder. Eu queria então entender um pouquinho melhor essa expressão, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa expressão da oração nos propõe algumas verdades, eu quero citar algumas pelo menos aqui hoje. Poderia gastar um tempão com cada uma delas, mas quero apenas citá-las para trazer um pouco mais de luz ao nosso entendimento sobre essa afirmativa, venha o teu reino. Primeira
Primeira verdade que eu entendo é que o governo ou o controle é sempre de Deus, jamais nosso. Nós temos uma ideia de controle, nós temos um desejo por controle, nós temos na nossa mente e coração expectativas por controle, mas nós não temos controle algum. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas os desígnios do Senhor são os que prevalecem. No final, Deus sempre prevalece. Aliás, prevalece o tempo todo, mas no final compreendemos um pouco melhor que Ele sempre prevalece. Você e eu podemos ter planos, não é um erro, mas no final, os desígnios de Deus são os que prevalecem. O governo ou controle é sempre de Deus, jamais nosso. Então, para que ficarmos brigando com isso dentro de nós? Para que gastarmos tempo e energia brigando com o nosso próprio coração, quando na verdade o controle é dele, a soberania é dele? A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Livro de Salmos, capítulo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está dizendo, pare de lutar dentro de você, desarme seu coração, para com isto. Aprenda o caminho da paz, deixa Deus exercer a soberania sobre a sua vida e não fique brigando com o seu próprio coração, porque você e eu não temos controle de absolutamente nada, mas Ele, o alfa e o ômega, o princípio e fim, tem todo o controle em suas mãos. Portanto, a primeira verdade que eu compartilho aqui com os irmãos é esta, que o governo ou controle de Deus é sempre dele, jamais nosso. Segunda verdade, podemos compartilhar com Ele nossas vontades, mas sempre em sujeição à palavra final dEle. Olha o que diz Provérbios 19, 21. Acabei de citar, referendando, eu vou ler para você o mesmo texto que eu citei. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é os desígnios ou o propósito do Senhor. O que significa? É que não somente o governo ou controle é sempre de Deus e jamais nosso, mas também podemos ter o direito de compartilhar com Deus as nossas vontades. Ele não está dizendo que você não pode falar com Ele e que não pode revelar a Ele os seus sonhos, desejos, expectativas. Não é isto. Mas ao fazer isto, entenda que no final, o que prevalece é a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Então você diga assim, pastor, mas aí é um Deus estraga prazer, eu tenho uma vontade de A, Ele me responde B, eu espero X, Ele me responde Y. Bom, se você é pai e mãe, vai entender um pouco melhor. Quantas vezes nossos filhos nos pedem algumas coisas, e nós, na nossa maturidade, já de longas datas, tendo experimentado muito da vida, olhamos para aquele pedido de uma criança, entendemos como absurdo aquele pedido, que não faz nenhum sentido. Eu me lembro de uma ocasião, minha família toda mora no Rio de Janeiro, eu em Goiás, 1.300 quilômetros de distância, e uma ocasião fizemos uma viagem de avião até a nossa família. E o nosso filho muito pequeno, um deles, muito pequeno, disse, pai, por que o senhor não compra um avião deste? Para a gente então ver a família sempre que a gente quiser. Bom, na ingenuidade daquele menino, ainda muito pequeno, 5, 6 anos, era muito fácil. Era só o pai pegar a carteira, passar um dinheiro para alguém e comprar um avião. Simples assim. Bom, eu teria que dar uma resposta para ele que ele conseguisse entender, mas a capacidade de compreensão daquela criança era infinitamente menor do que a minha condição de explicar e ele entender, porque havia uma crise de linguagem ali. Como que eu poderia explicar para ele que eu não tinha um recurso? Bom, eu tentei então naquela ocasião dizer que eu não podia comprar um avião, mas ele ficou muito chateado, porque para ele era simples, o pai podia ir lá e comprar um avião, simples assim. E a gente sai pedindo coisas absurdas para Deus, algumas coisas esquisitas, estranhas, e queremos que Deus nos ouça. Deus sempre nos ouve, mas Ele sempre vai nos dar uma resposta que vai trazer para mim e para você a solução na ótica dEle, não na nossa ótica, porque Deus nos atende segundo a sua soberania, mas você e eu podemos sim compartilhar com Ele nossas vontades, nossos sonhos, expectativas, e no final dizer, Senhor, mas seja feita a Tua vontade. Talvez você diga, Senhor, eu queria casar com fulana, mas seja feita a Tua vontade. Eu queria essa carreira profissional, não tem problema, mas Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu queria servir o Senhor nesse ministério, mas seja feita a Tua vontade. Eu queria ter 10 filhos, mas seja feita a Tua vontade. Eu queria fazer essa viagem dos sonhos, mas seja feita a Tua vontade. Não é um erro você dizer, Senhor, está aqui o meu coração. Seria um erro você impor a Deus o que você deseja, mas quando você compartilha com Deus a sua vontade, diz, Senhor, mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Aí então o reino agora começa a ter um sentido diferente para você, e é bem provável que o final dessa história
seja sinônimo de sorriso, satisfação, porque a vontade de Deus, já afirmei, é boa, agradável e perfeita. Olha o que diz Mateus capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração de Jesus, lá no horto, no Getsêmani, recordam? Um pouco antes da cruz, diz: Pai, eu tenho uma vontade, minha vontade não é ir para a cruz, é escapar dela. Tem alguém para ir no meu lugar? É o que ele diz aqui: se for possível, passe de mim este cálice. Ele está dizendo: não estou com vontade de ir para a cruz. Mas na sequência diz o quê? Mas seja como tu queres, ou seja, que a tua vontade se realize, não a minha. E Cristo vai para a cruz. O Cristo que nos recomenda a orar desse jeito, ele mesmo passa por esse teste e ele é aprovado, em que ele tem uma vontade pessoal, mas faz com que essa vontade pessoal se submeta à vontade do Pai, e ele vai à cruz, mesmo com a angústia de ter que enfrentar essa cruz. Bom, mas eu diria também que tem uma terceira lição. O governo de Deus tem efeitos aqui e agora, mas também na eternidade. Olha o que diz Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Palavra dita à igreja de Jesus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que coisa tremenda que você não pode perder de vista agora. A gente sai lidando com a fé de qualquer maneira e esquece que aquilo que a gente conecta pela fé aqui na terra tem efeitos aqui, mas tem efeitos também eternos. Não podemos separar esses dois mundos, o mundo espiritual do mundo material. Não é possível, pelo menos na ótica do Evangelho de Cristo, esses dois mundos se tocam o tempo todo e se entrelaçam, e o que eu faço aqui e agora interfere na minha eternidade. As minhas escolhas aqui agora interferem na minha eternidade. O modo como eu lido com o meu corpo, meus desejos, meu dinheiro, minhas amizades, a criação dos meus filhos, meu casamento, o ministério, interfere na eternidade. Porque o que eu vou ligar aqui na terra é ligado no céu, o que eu desligar aqui na terra será desligado no céu. Compreende? Portanto, não podemos, na nossa jornada espiritual, tratar a fé, a oração, a devoção, a palavra de qualquer maneira. O governo de Deus tem efeitos aqui e agora, mas também efeitos na eternidade. Tem um dito popular perigoso, para mim eu diria até diabólico, que diz assim: aqui se faz, aqui se paga, ponto. Eu até diria, aqui se faz, aqui se paga, reticências. Conseguimos ainda olhar para frente e ter uma ideia de que continuamos pagando algumas contas, inclusive na eternidade. A gente não resolve tudo aqui na terra. Aqui vivemos uma experiência linda, quando estamos com Cristo, de oportunidade de crescimento, ou trágica sem Ele, de muitos erros e equívocos, mas a gente paga algumas contas aqui sim, porque há uma lei da semeadura, você planta, você colhe, mas você não pode esquecer que há um efeito eterno para essa vida aqui e agora. Não é só aqui se faz, aqui se paga, mas eu e você, como diz a palavra, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas da nossa vida, por aquilo que fizemos com a nossa vida, seja o bem ou seja o mal. Portanto, o governo de Deus tem efeitos aqui e agora e também na eternidade. Caminhando para finalizar, nessa oração, quando o texto nos recomenda: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu diria o seguinte: você tem que dar uma resposta, eu tenho que dar uma resposta a essa geração que perdeu os parâmetros e os princípios do governo de Deus. Quando o Senhor nos ensina e nos motiva a orar desse jeito, está dizendo: eu e você precisamos dar uma resposta a uma geração que perdeu os parâmetros do governo de Deus, da soberania de Deus. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam soberbos, seriam amigos dos prazeres e não amigos de Deus. Estamos dizendo que vivemos um momento da nossa história humana em que nós não somente somos egocentrados, estamos colocando o nosso querer, nossa vontade no centro, como também estamos olhando para a vontade de Deus e ignorando-a. Diz a palavra, inclusive, que nos últimos dias teremos muitas pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam o poder de Deus na sua prática, prática de fé. E é isso que estamos vivendo hoje. Pessoas centradas em si mesmas, amantes dos prazeres, inimigas de Deus,
pessoas que vivem na prática do hedonismo, o prazer pelo prazer, sem avaliação de consequências. Perdemos o parâmetro dos princípios do reino de Deus, dentre eles o princípio do governo de Deus. O mundo não está sem controle, as pessoas estão, mas Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos, dando a mim e a você liberdade. O modo como eu uso a minha liberdade, o modo como você usa a sua liberdade, não interfere em quem Deus é e na sua soberania. Mas há um detalhe: o que eu faço com a minha liberdade, o que você faz com a sua liberdade, será pauta para Deus tratar na eternidade. Não somente aqui e agora, mas na eternidade. Porque diz lá, 2 Timóteo 3,2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, como citei agora há pouco. Agora é uma questão de escolha: vida ou morte, vontade de Deus ou a nossa vontade. Simples assim, bênção ou maldição, vida ou morte, vontade de Deus ou a nossa vontade. Diz lá Jeremias 21,8, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a mim e a você escolhermos que caminho seguirmos. Quer uma sugestão? Continue orando assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos, da minha profissão. Seja feita a tua vontade em relação aos meus desejos, anseios, planos. Seja feita a tua vontade em relação ao ministério, ao modo como eu lido com o meu dinheiro, assim na terra como no céu. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu quero essa vontade para mim. Eu espero que cada um de nós tenhamos entendido que o melhor de toda essa história é quando Deus, o Deus do trono, o Alfa e o Ômega, é Rei, Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Deus continua sendo o Rei, a despeito da minha ou sua negação. Mas é bom quando Ele é Rei e governo sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque teremos a garantia de uma vida próspera e abençoada. Lembra? Jesus veio, diz a palavra, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele quer que você tenha uma vida que transborde. Até porque na mesa de Deus, como já tem afirmado no Salmo 23, Salmo de Davi, o cálice sempre transborda. Que haja o transbordar da vontade de Deus na sua vida e na sua família. Quero orar por você. Nessa oração te convido a você se colocar diante de Deus. Talvez tenha alguma área da sua vida que você não tem compartilhado com o Senhor. Não que Deus não saiba, Deus sempre sabe, compartilhando ou não, Ele sabe. Mas quando a gente diz, Senhor, está aqui, essa área da minha vida que eu guardei em sigilo, em secreto, e nunca deixei o Senhor agir nela, está aqui a minha vida, o Senhor tem a liberdade, minha vida é tua, minha família é do Senhor, meu trabalho, meu dinheiro, meu ministério, tudo é teu, está aqui a minha vida, Senhor. Venha o teu reino sobre mim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nunca volta vazia. E nessa oração a minha súplica é que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Que o Teu querer, Senhor, que a Tua vontade possa de fato, ó Deus querido, ser sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, de um jeito soberano. Senhor, nós até temos escolhas, até temos vontades, mas queremos fazer o que Cristo fez, dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é melhor do que a minha. A Tua vontade é melhor do que a nossa. Muitos são os nossos planos, Senhor, os planos do nosso coração, mas os desígnios do Senhor são os que prevalecem. Ajuda-nos, ó Deus, assim Te entregamos a nossa vida e a nossa jornada, que o princípio do governo do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e tudo que te envolve. Estamos chegando ao final dessa celebração, quero só reforçar aqui que por enquanto temos mantido 2 cultos com transmissão online, este que agora acabamos de encerrar, a quarta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Estamos mantendo o culto presencial domingo à noite às 19 horas. Mas há uma expectativa de que no mês próximo, outubro, possamos também retomar os cultos de quarta-feira. E fique aí antenado, ligado, que vamos dando informações. Também quero te convidar a você participar conosco da exposição do livro de Provérbios. Todos os dias
temos uma ministração de 5 minutos, estamos chamando isso de Minutos de Sabedoria. Está sendo postado no Instagram da igreja, também no Facebook da igreja e também nas redes de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp da igreja. Você pode ter acesso em uma dessas redes e poder acompanhar a exposição do livro de Provérbios. Estamos ainda no início do capítulo 3, tem muito chão pela frente, palavras abençoadoras, como uma devocional aí para você iniciar a sua manhã. Estão sendo postados, o vídeo está sendo postado bem cedinho, entre 6 e 7 horas da manhã, você possa iniciar o seu dia já com uma devocional. Estamos encerrando a minha oração e meu desejo que Deus te dê um restante de semana na presença dEle e até a nossa próxima celebração, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!